Apicais, de qualquer forma, antes, seja ainda quando é cárie, uma pulpite ou algo do tipo, a gente vai evitar que isso vire um processo e se instale periapicalmente nesse paciente. Então, para a gente entender a importância disso, eu sempre gosto muito desse trabalho, não sei se vocês conhecem, talvez vocês já tenham até visto esse trabalho. Foi provado nesse trabalho do professor Siqueira que se a nossa intervenção, cada paciente nosso ele tem uma carga bacteriana e tem uma carga, vamos dizer assim, de sistema imunológico. Se o nosso tratamento for mantiver, melhor dizendo, essa carga bacteriana abaixo do limiar do paciente, ele não desenvolve lesão periapical. Eu nunca sei se o paciente tem ou não um sistema imunológico competente ou não. O fato é que, para ele desenvolver lesão, a carga bacteriana tem que ultrapassar o limiar do paciente. Ponto. Isso serve para ele e serve para mim, porque quando eu for limpar esse canal, para essa lesão desaparecer, se eu limpo após o tratamento e a minha carga bacteriana continua acima do limiar do paciente, a lesão não some, entende? Então, qual que é a ideia? A gente usar todos os recursos que nós temos para que, uma vez que a gente otimize esse processo, a gente tenha uma regressão, uma diminuição nessa quantidade bacteriana e aí o processo de cura se instala. Aí, o que é mais fácil? O que é melhor? Preparo mecânico ou preparo químico? O que você acha? Se instrumentar com a lima, você ampliar ou a solução que a gente usa para irrigar? Os dois. Deixei meu passador aqui, Márcio. Não, tem só esse aqui. Então, o que vocês acham que é mais importante? Será que a gente conseguia fazer algum dia, algum dente, um incisivo, com lesão? Será que eu consigo fazer algum dia ele só com solução irrigadora? Porque ele já é amplo. Será que só solução irrigadora resolveria? Diminuiria um processo periapical e depois eu obturaria? Será que fecharia? É possível? É, por quê? Porque o caminho já está pronto. Só que, se nós precisarmos desse caminho, e muitos dentes atreziados, a gente não vai conseguir a solução desse até o ápice, aí a gente precisa, como você falou muito bem, eu preciso dos dois. Se eu pudesse optar, qual dos dois eu quero? Se eu puder ficar só com um, eu preferiria o químico. E a gente vai entender o porquê disso agora. Sistemas mecanizados, não tem segredo. Hoje você tem N marcas, você tem N fabricantes com N ligas, então isso não é mais segredo, tá? O que tem de novo, então? Se a gente instrumentar qualquer dente com qualquer sistema, será que a gente toca todas as paredes? O que você acha, doutora Uli? A gente toca todas as paredes? Qual o percentual que eu toco de parede independentemente do sistema, ou que eu não toco de parede independente do sistema? Isso serve para qualquer sistema, tá? Reciproc, Wave One, Univ, Easy, WA, qualquer sistema que vocês tiverem. Pra vocês terem uma ideia, nesse trabalho, isso não é um trabalho recente, mas qualquer trabalho que você fizer vai dar a mesma coisa. Nós não tocamos de 40% até 60% das paredes. Então o instrumento não toca as paredes, ele não toca. Ah, mas eu instrumentei, meu cone coube, não sei o quê, mas era a formatação do canal que já existia. Então a gente tem uma limitação dessa lima mecanicamente tocar as paredes. Mas espera aí, se a lima não toca, na pério eu preciso raspar, né? De fora para dentro. Na endo eu raspo de dentro para fora. Se eu não toco algumas paredes, como a ciência mostra, o que eu tenho que fazer? Investir no preparo químico. Olha a anatomia normal, natural e depois da instrumentação. O que é verde nesse trabalho não foi tocado por instrumento. Olha aqui, gente, não tocou, não tocou. Ah, mas em cima tocou e criou espaço para a solução irrigadora. Aí eu concordo, que de fato é mais efetivo. Então, sempre que a gente for analisar, instrumentei esse dente até tal lima, tal taper, a gente tem que notar que tem áreas que não foram tocadas. E essas áreas a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente enxerga só a macroanatomia. Quando a gente vê uma radiografia, isso aqui tem... uma radiografia tem um canal, tem dois, tem 3 raízes. Isso que a gente vê é macro, é o que eu estou enxergando macroanatomicamente. Por exemplo, eu vejo que aqui tem um conduto, aqui tem um conduto. Isso é macroanatomia. Mas se eu for para a literatura, eu tenho
uma microanatomia que é muito mais complexa do que a gente imagina. Eu tenho deltas, eu tenho intercanais, eu tenho canais colaterais, eu tenho uma série de ramificações que podem ser o nosso insucesso, né? E aí a gente às vezes briga, né? Pô, mas essa lima não está funcionando, porque não está limpando, ou a solução irrigadora que eu usei não foi adequada. Às vezes é um canal que a gente não localizou. Às vezes é uma ramificação que a solução irrigadora não conseguiu chegar naquela localidade e dessa forma higienizar, sanificar. Essas fotos foram feitas de uma forma que, daquela ponta superior esquerda até essa última aqui, uma polpa humana foi deixada dentro de uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5% e de tempo em tempo ele ia lá e fotografava. E ela foi dissolvendo, percebe? Ela foi dissolvendo até que sumisse. Quanto tempo vocês acham que durou? Daquele início até aqui. O que você acha? Quanto tempo? Que eu fui fazendo as fotos e quanto tempo que até chegar aqui? Não, nenhuma agitação, nada. 37 graus Celsius, um hipoclorito a 2,5%. Algum palpite? 10, menos de uma hora? Quase. Quase. 120 minutos. 2 horas. Você deixar uma polpa dentro de um frasco com hipoclorito de sódio a 37 graus Celsius, depois de 2 horas, aquela polpa some. Aí você vai para a internet, aí tem lá a pessoa falando assim, quem nunca ouviu, faça endodontia em 30 minutos. Já viu isso aí? Faça endodontia de molar em 40 minutos. Ou seja, será que em 30, em 40 minutos eu consigo ter uma ação efetiva em um caso de polpa viva para eu dissolver essa polpa? Então essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu preciso de tempo. Aquela ação, aquela solução, ela precisa de tempo até que ela seja, vamos dizer assim, totalmente dissolvida essa polpa, né? E aí nós vamos falar de irrigação. O que a gente faz? É o ato de limpar um campo, mais especificamente o canal, pela movimentação e renovação frequente do líquido. Aquilo que eu falei. De um lado você tem uma seringa, daqui eu tenho uma ponta de aspiração. Que tipo de sistema de irrigação vocês usam? Vamos lá, Rafaela. O que você faz? Como é seu preparo químico? Agulha. E o sugador. Sim também? Sim também? Isso. Qual que é o tipo de irrigação? Agulha, seringa e aqui uma cânula para aspiração. Tudo ao mesmo tempo, né? Irrigação, aspiração. O nome desse tipo, se for essa aqui é o tipo que você faz, eu tenho ali uma cânula fina, depois de um preparo cervical, você introduz essa cânula e você irriga, essa solução ela reflui e pela aspiração a gente vai tirando aqueles conteúdos que vêm de dentro daquela polpa. É assim que você faz? É assim que você faz, doutora Uli? É assim? A sua? Sabe como é que chama isso daí? Irrigação por pressão positiva. Ou seja, você gera uma pressão no êmbolo positivamente, a substância sobe e você aspira, tá? Então, esse tipo é o mais empregado no mundo, no planeta. E eu sempre dou um exemplo que é o seguinte, imagina você pega um copo sujo de achocolatado, de Nescau, ou lá no Goiás, de Toddy. No Goiás eles chamam Toddy, são do Goiás. Aí você põe um copo sujo de Toddy lá debaixo, na pia, de um dia para o outro, você no outro dia acorda, aí você pega aquele copo, põe embaixo da pia. Quanto tempo você acha que vai ficar ali, aquela água passando dentro dele, até que você tire aquelas sujeiras ao redor? Um dia inteiro, concorda? É muito tempo. Aí você vai e pega uma colher e você começa a agitar, a mexer, a misturar. Aí você pega uma esponja com detergente e começa a limpar. Entende que é diferente? Então, nesse caso, a pressão positiva, que é esse tipo, né, que a gente está falando, é uma forma da substância química chegar até a raiz. Mas não é uma forma, vamos dizer assim, de limpar mais efetiva que nós temos. Nós temos formas mais efetivas e dentre essas formas, a gente tem que sempre ver a solução transparente, clara e alina. Se eu perceber que essa solução está turva, ela tem
resto de hidroxicálcio, ela pode ter resto de dentina, pode ter resto de obturação, tá? Nós podemos também usar esses dispositivos. Vocês já usaram alguma vez algum deles? Esse de baixo chama-se Easy Clean, que é de plástico, silicone, você põe na baixa rotação. Depois que eu irriguei e instrumentei, você põe dentro do canal 3, 4 milímetros aquém e agita. Ele vai fazer aquela ação de potencializar mecanicamente aquela solução. Ou eu posso usar esse instrumento de cima, que é um instrumento que ele vai funcionar dentro do conduto como uma bolha e vai tocar as paredes e também de forma circular e contínua até que seja removida eventuais sujidades. São efetivos? Isso é melhor do que pressão positiva, tá? Você agitar com Easy Clean é melhor do que você fazer só irrigação, aspiração, irrigação, aspiração. Isso não sou eu que falo, a literatura mostra que a gente limpa muito mais quando a gente usa algum dispositivo para agitar lá dentro. Mas uma técnica muito confiável e também segura e também efetiva é a irrigação ultrassônica passiva. O que significa isso? Você faz péreo também? Não? Faz péreo alguém? Nem raspagem, nada com ultrassom? Com ultrassom. Faz, né? Quem nunca, né? O paciente com tártaro, cálculo na região anterior-inferior, você vai com aquele ultrassom rapidinho, ele desloca tudo e vai tirando, vai lavando. Imagina se fosse fazer com a cureta, né? Então ele tem uma ação da vibração ultrassônica no tártaro que a gente vai utilizar essa vibração ultrassônica, mas para agitar a solução irrigadora. Então eu tenho ali uma ponta, uma das pontas, melhor dizendo, para agitação. Ela tem que ser fininha, porque ela tem que caber dentro do conduto. E aí o que eu vou fazer? Quando eu uso o conduto já instrumentado, se eu utilizo uma ponta lá dentro, e essa ponta começa a vibrar lá dentro da frequência, essa solução irrigadora ela também vai começar a ser agitada e vai começar a jogar a solução irrigadora para outras partes de dentro da minha chamada microanatomia. Tenho macroanatomia, microanatomia. Istmo, tenho sujeira aqui, vai começar a limpar toda essa parte por uma agitação ultrassônica por parte dessa ponta. Então, é uma técnica que usa o ultrassom para intensificar o processo de descontaminação. Aí você fala, Márcio, mas eu tenho um ultrassom, meu é muito antigo, é um Gnatus, é um, sei lá, um Schuster, um Microdonte, qualquer que seja ele. Não interessa. Qualquer que seja ele, a gente consegue utilizar aquela pontinha nele, encaixou, você põe dentro do canal e agita. O seu ultrassom ele é acoplado ou ele é portátil? Acoplado. De vocês também? Portátil. Porque hoje tem portáteis que você leva, né? Então, no teu caso, você vai conseguir usar, fazer irrigação ultrassônica passiva. O que você precisa? Daquela ponta, de uma ponta que você faça isso, e de uma potência mais baixa possível. Porque como a ponta é muito fininha, se você agitar muito forte, o que vai acontecer? Ela vai começar a chicotear, e aí ela quebra, tá? Então vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem hoje. Esse é o motor antigo, chamado de Endo One, que é um motor, é um ultrassom, melhor dizendo, portátil, e que você trabalha com ele facilmente na mão, sem fio, sem nada, serve só para irrigação ultrassônica passiva. Só que hoje, com a inovação, né, ele vinha com 3 pontas, as pontas elas mudam de acordo com se eu tenho uma ponta maior ou se eu tenho um taper maior. Essa é a maior, 2502, mas eu tenho uma 2001, tenho uma 2002 também. Essas pontas você compra separadamente. É o molar, é a mesma ponta que você vai usar no incisivo? Não é. Você vai usar no incisivo, às vezes, a 2502, a 98, que você vai agitar melhor, porque vai caber melhor dentro do conduto. Já se eu tiver um dente que seja mais atrésico, que eu quero higienizar de uma forma mais segura, 2001, que é um taper menor e que ele cabe, tá? Claro, por favor. Agora, olhem esse vídeo. O que eu fiz esse vídeo? Só para vocês terem uma ideia do poder do ultrassom portátil, vamos dizer assim. O que você faz? Você usa hipoclorito ou clorexidina? Você usa hipoclorito? Você vai usar hipoclorito. Eu vou mostrar o passo a passo. Não joga.
Não joga. Inclusive, depois a gente tem mais tarde um hands-on com ele. Se você quiser fazer, eu não sei, tipo, você pode fazer um bloquinho de acrílico, você vai testar e vai ver o hidróxido de cálcio movimentando dentro, mas ele não extravasa. Você faz ampliação foraminal ou não? Você amplia instrumento até o forame e amplia mais? Ou você trabalha um aquém, meio aquém? Não se preocupa, você não vai extravasar. Só que a limpeza sua vai ser muito mais efetiva, isso eu te garanto e a literatura também garante, tá? Observe esse copo, só para vocês terem uma ideia do poder dele. Isso aqui é água, tá? Nós vamos utilizar o ultrassom, vai vibrar, vocês não vão enxergar nada porque a água é transparente, não tem nenhuma partícula. Mas vamos lá. Ultrassom, que era o Endo One ainda, nem é o novo, que o novo tem mais potência ainda. Aí a gente vai colocar dentro do copo, que é infinitamente maior do que um conduto, né? Quando a gente liga o equipamento, a gente não enxerga muita coisa, né? Parece que não está acontecendo nada. Mas eu vou colocar um pigmento dentro dessa água, e considerando, nós estamos falando de um copo. Eu vou colocar um pigmento dentro dessa água e vocês vão ver a movimentação. Olha lá. Mesma coisa. Liguei o ultrassom. Olha o que vai acontecer. Dentro de um copo. Imagine isso dentro de um canal. Resto de obturação, de guta, resto de dentina. Então, hoje, o que nós temos de mais moderno nesse sentido é esse equipamento, chamado Endo One Evolution. Ele é a evolução daquele que a gente mostrou agora há pouco. Eles têm aqui, eu pedi para trazerem para o hands-on de mais tarde, os dois. Eles têm esse que está à venda, mas não tem o outro, porque o outro já saiu de venda, não está mais vendendo. Mas ele é um aparelho de ultrassom, só que ele é portátil. Ele é um aparelho de ultrassom, que ele funciona. Uma das grandes vantagens desse equipamento em relação ao anterior é que esse equipamento ele tem 3 potências, o outro só tinha uma. Esse aqui você pode pôr o timer, eu quero regular para ele ficar ativando 10 segundos, ele para sozinho. Aí você aperta de novo, 10 segundos, para sozinho. Ou 20, ou infinito, quero que ele fique ligado direto. Então ele tem essa possibilidade, o outro não. Porque PUI, irrigação ultrassônica passiva, normalmente é 20 segundos o ciclo. Então o que a gente fazia no outro? Você ligava e ficava contando na cabeça. 1, 2, 3. Só que às vezes passa 30, 35. Você lembrou de uma coisa, não sei o quê, aí perdi a conta. Você não sabe. Então esse não. Esse tem o timer. Você vai renovando. Você vai renovar. Você vai colocar a solução de hipoclorito. Você instrumentou o canal, concorda? Você instrumentou, formatou. Você põe hipoclorito. Agora é a hora do preparo químico. Então o que você vai fazer? Coloca o ultrassom, ele começa a agitar. Então aquilo que aconteceu no copo começa a acontecer dentro das paredes do canal. Quando começa a acontecer dentro do canal, vai ter um monte de sujeira que vai sair da parede, concorda? Aí o que você faz? 20 segundos, troca a solução. 20 segundos, troca a solução. E aí depois a gente vai repetir com EDTA. Eu vou mostrar o final. Então a gente faz 3 ciclos de hipoclorito, 3 ciclos de EDTA e depois repete hipoclorito. Então isso é uma etapa do nosso preparo químico. É uma etapa que a gente tem que gastar tempo, porque o nosso sucesso pode estar dependendo desse tipo de recurso, vamos dizer assim. Então, para a gente para a gente otimizar a nossa, vamos dizer assim, nosso preparo químico, eu tenho que fazer o mecânico, que não é segredo, como eu falei. E aí vou fazer o químico depois. Então é muito mais suave, você vai limpar e vai fazer aqueles ciclos todos até você cumprir o processo, o protocolo. Não. A potência dele, ela tem 3 estágios, tá? É 1, é 2, é 3. Mas a potência dele, ela é exatamente para PUI e, segundo o fabricante, pode eventualmente até ser utilizada para uma vibração no instrumento fraturado, alguma coisa assim. Mas ele não foi feito com a proposta de funcionar como ultrassom convencional, tá? É um ultrassom, é um equipamento focado no preparo químico, tá? Focado no preparo químico. O que vocês acham que é isso aí? A gente mostrou antes uma ponta metálica, né? No copinho, lembra? Só que a ponta metálica, se você já trabalha com ponta metálica, se ela quebrar, hoje uma ponta metálica está o quê? 180, 200, 250, não sei. 200, né? 200.
Aí, ó. Viu? Fraturou. Mas ela tem uma vida útil, né? Infelizmente acaba. E aí o que acontece? Se você comprar uma ponta inteira de metal, é uns, como a colega falou, uns R$ 200. O que a Woodpecker trouxe nesse equipamento? Ela trouxe essa pontinha, que é uma ponta de polímero, e que eu encaixo ela num adaptador. Eu uso o adaptador, esse adaptador você não vai acabar nunca, nunca. Você vai usar ele para sempre. Mas só você perder, mas acabar ele não acaba. Você vai encaixar ele no motor e você vem com aquela pontinha de plástico e coloca. E aí você usa o tempo que você precisar, o tempo que você quiser. Porque depois, se ela quebrar, você substitui e põe outra. E é muito mais barato. Aqui eles vendem os tubinhos com 10, não sei, dessas pontinhas. Então, você vai repondo. Você vai repondo. E aí acabou, você compra a sua ponta. É muito mais barato e com uma grande vantagem. Se você usar o ultrassom dentro do canal, numa posição, o canal é curvo, e eu usei ele reto, eu belisco a parede com a ponta metálica. Você faz um degrau, tá? Dependendo da forma como você entrar, a profundidade que você entrar. Com essa, não se preocupem. É mais fácil ela quebrar, e aí você tira na irrigação, do que você desgastar o interior. Então, é uma ponta mais segura. É uma ponta, como eu falei, de polímero, né? Muito mais fácil de você trabalhar. Então, está dando para entender o processo, para que é utilizado? Olha um caso. Esse premolar precisava ser retratado. Essa paciente tinha uma lesão periapical e a gente precisava remover essa guta, reinstrumentar e focar no nosso preparo químico. A vista clínica era essa, antes da desobturação, a gente remover aquele conteúdo. E aí, olha o preparo químico, substância irrigadora, né? Substância irrigadora, se eu for utilizar só seringa e aspiração, tudo bom? Eu vou ter o meu copo embaixo da pia, como eu falei. É a mesma coisa que você colocar um copo com sujo de Nescau embaixo da pia e vou esperar limpar só pela água, tá? Ah, não, vou usar uma colher misturando. Ah, vou usar uma bucha. Então a gente tem que dar um jeito de essa solução chegar em regiões em que ela não chegaria naturalmente. E olha lá o Endo One trabalhando. Endo One, ponta metálica. Ele vai agitar o interior daquela solução. Olha só. Isso está com microscopia, tá? Mas eu estou enxergando que isso limpa mais do que se eu simplesmente ficar trocando a solução irrigadora. Certo? Então é uma perspectiva do preparo químico que a gente utiliza. Então você me perguntou, como que eu faço isso? Isso é um ciclo, tá? Então fiquei ali, fiz um ciclo 20 segundos. Aí agora o que eu faço? Olha como ficou turvo, ficou sujo. Eu vou trocar, vou irrigar de novo com hipoclorito. Vou fazer outro ciclo. Vou irrigar de novo com hipoclorito, vou fazer outro ciclo até que a gente termine os ciclos de hipoclorito. Esse é o protocolo, tá? Quando você faz irrigação ultrassônica passiva, o ideal é que você faça 3 ciclos com hipoclorito. Cada ciclo consiste em agitar a solução com o Endo One por 20 segundos. Se você utilizar o Endo One Evolution, você vai colocar no temporizador. Eu vou até pedir para eles pegarem um aqui que eu vou mostrar para vocês na mão. Ô, Matheus. Ô, Matheus não. Feliz, Vinícius. Pega para você tem um Endo One aí, Evolution? Só vou mostrar para eles aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso, perfeito. Obrigado. Uma grande diferença dele é a empunhadura, tá? Você pega anatomicamente, ergonomicamente. O antigo, ele era reto e tinha um botão aqui, ó. Aí vamos supor que você está fazendo um dente 27. O que vai acontecer? Na hora que você usar, você tem que acionar aqui, ó. Olha como fica a sua mão. O novo, todo esse anel de borracha, você pode ligar ele. Então você trisca aqui, ele está ligando, liga em toda essa borracha, esse anel de borracha. Quero ligar aqui, quero ligar aqui, quero ligar... qualquer porção ele liga. Então vejam, tá aqui, ó, 20 é 1. 20 é 1. O que quer dizer isso? Está programado para 20 segundos de tempo, é 1 é a potência menor. Vou começar a usar aquilo que eu falei, eu quero ligar aqui embaixo, ó. Ligou.
Quero desligar aqui em cima, desligou. Quero ligar aqui, ligou. Quero desligar aqui, desliguei. Então, todo esse anel funciona para acionar ele. Então, vou utilizar solução irrigadora no canal. Dentro do canal, 20 segundos. Parei, irriguei hipoclorito, aspirei. Tem que ficar sempre cheio de hipoclorito, tá? Vou de novo, 20 segundos. Irriguei, aspirei 3 vezes com hipoclorito, 3 vezes com EDTA, 3 vezes com hipoclorito de novo e por último eu irrigo com soro fisiológico. Isso é um preparo químico, gente. Irrigação ultrassônica passiva é uma das formas, se não a mais, uma das mais eficazes para você descontaminar o sistema de canais articulares. Mais tarde a gente vai fazer um hands-on, quem tiver interesse, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Para eu regular potência, que está aqui é 1, eu aperto. Aqui, agora ficou é 2, tem mais potência. Ah, agora eu quero mais potência, é 3, tem mais potência ainda, tá? E aí, paralelo a isso, como eu falei, a gente consegue ajustar o tempo. Como é que eu faço com o tempo? É só você clicar nos 2 botões ao mesmo tempo, ó. Cliquei nos 2, ali eu consigo ajustar, ó. Eu quero 20, eu quero 10, ou eu não quero infinito, quero que ele fique ligado, quero 15, desculpe, ou quero que ele fique ligando infinitamente. E pare só quando eu apertar aqui. Então, dessa forma, a gente trabalha com esses ciclos, né? Pode ser utilizado para alguma outra coisa, como eu falei para vocês, uma outra coisa seria um instrumento fraturado. Você usa ele, põe dentro do canal, não com essa ponta, mas com uma ponta própria para a remoção de instrumentos, e aí você utiliza para vibrar a ponta. Mas o professor Marco Húngaro publicou esse trabalho há pouco tempo, mostrando que quando você ativa com energia ultrassônica o hidróxido de cálcio, ele difunde mais rapidamente. A gente acha, né, muitas vezes, que a gente usa a lima para colocar o hidróxido de cálcio e que ela desce. Cheio de bolha. Fica cheio de bolha, gente. Lá dentro, cheio de bolha. Às vezes o hidróxido não desceu nem para o ápice. Então, qual que é a ideia? Pode levar com a lima, uma liminha mais fininha, e depois você vem com a agitação ultrassônica e faz o hidróxido de cálcio por vibração preencher até a região apical. E ele mostrou que é mais efetivo do que a forma que a gente tem utilizado. Então, observe nesse vídeo. Vou colocar como liminha o hidróxido de cálcio. Vou colocar com uma lima ali o hidróxido de cálcio. E aí eu vou vir agitar com o ultrassom. Vê que tem uma bolha aqui? Percebe? Você vai ver que tem uma bolha bem aqui, ó. Nessa região. Tudo bom? Ui, Thay. Tudo bom, querido? Tudo bom? Tem uma bolha ali, tá vendo? Quando eu colocar a energia ultrassônica, olha o que vai acontecendo com a bolha, ó. Ela vai começando a ser preenchida pelo hidróxido de cálcio. Pessoal, é um equipamento, esse equipamento em que você aperta esse botão e hidróxido de cálcio ele desce. Então, isso é trabalhar com a previsibilidade da gente ter um sucesso maior. Porque se a gente usa um equipamento que a gente sabe que cientificamente preenche melhor o canal, por que eu vou deixar de usar? Né? Ah, Márcio, tem outra aplicabilidade dele? Tem. Da mesma forma que a gente pode inserir melhor o hidróxido de cálcio, eu posso tirar esse hidróxido de cálcio. Porque a solução que você vai agitar dentro vai fazer com que aquele hidróxido que está grudado na parede saia do canal. Como é que eu vejo isso? Desculpem. Nesse vídeo, preenchido de hidróxido de cálcio, tá? Então, utilizei ali a solução irrigadora, comecei a... É o que a gente faz, né? Coloquei a pontinha de ultrassom e olha o que vai começando a acontecer, ó. Você vai percebendo uma movimentação da solução irrigadora dentro do conduto, no caso aqui um bloquinho de acrílico, tá? Então, tudo isso favorece a limpeza. A gente não quer limpar, não é? Desde Schilder, lá em 1974, ele falava cleaning and shaping, limpando e formatando, ou limpar e formatar. A gente tem que fazer isso, a gente tem que limpar, formatar, e essa porção apical ali é uma porção que às vezes você vai ter que ir com uma liminha, 8, 10, com a pré-curvada, e toda a literatura mostra que é a parte mais difícil de você limpar. Azar nosso ou não,
é onde moram as bactérias do delta apical e que vão perpetuar a lesão, certo? Então, gente, que a gente tem essa noção da importância do preparo químico, que o preparo químico ele chega na chamada microanatomia. Já o preparo mecânico cria o caminho para essa solução irrigadora. Isso aqui é basicamente isso. E aí eu finalizo sempre com uma reflexão. Há alguns anos, há uns 2, 3 anos, não, mais, antes da pandemia, teve um evento do Jaci, em Brasília, e eu até comentei com o pessoal lá pela primeira vez sobre isso, né? Vocês sabem quem que foi esse cara? Pelo nome ali dá para saber, né? Charles Darwin. Charles Darwin, para quem não sabe, para quem não lembra, ele foi responsável pela teoria da seleção natural, né? O que era essa teoria da seleção natural? Tinha Lamarck, que também era outro biólogo, que ele falava assim que as girafas que tinham o pescoço maior, elas tinham o pescoço maior porque elas tinham que forçar o pescoço para comer folhas mais altas no tempo de seca, e por isso o pescoço dela ficava maior e ela passava essa característica para as gerações futuras. Então, ele chamava, né, isso, né, ele falava que isso daí era uma condição que era passada geneticamente. Aí depois Darwin falou, não, peraí, não é isso, não é isso. As girafas, elas têm um pescoço maior, por quê? Na seca, quem consegue comer folha mais alta? Aquelas que têm o pescoço mais alto. Mas essas que têm o pescoço mais alto, têm isso no DNA. E aí elas passam isso para as gerações, porque elas estão melhor adaptadas do que aquelas que têm o pescoço curto. E aí ele falava que na natureza, não necessariamente é o mais forte que sobrevive, mas é o mais adaptado. Então, quando a gente vem para um congresso desse, e a gente vê microscópio, e a gente sabe que a nossa visão não está nem entre as 10 melhores visões do reino animal. A gente tem uma visão péssima, especialmente comparado com uma águia, que a 3, 4 quilômetros consegue enxergar um roedor. Tá? Então a gente tem uma visão que não é a melhor, a gente tem, muitas vezes, o recurso nosso, às vezes, não é o mais efetivo e a gente quer viver adaptado no mundo atual. Então, o seu concorrente, se ele usa um microscópio, ele está mais bem adaptado que você, porque ele está enxergando mais que você. Se a gente pensar na natureza, você seria predado mais fácil que ele. Então, se a gente pensar que o que a gente faz, a gente vive disso e a gente precisa evoluir, eu tenho que estar adaptado para trabalhar da melhor forma com os melhores recursos que a natureza não me deu. A visão, por exemplo, é uma. Mas se a minha irrigação é a irrigação pressão positiva, eu estou fazendo irrigação assim há 20, 30 anos, mas será que o meu concorrente não tem um índice menor de sucesso, de flare-up, de agudização do que eu? E o meu paciente, por ter tido uma agudização, não bateu na porta dele? Então a gente tem que começar a pensar nisso, trabalhar com recursos tecnológicos que melhorem a nossa performance e o nosso resultado e que gerem mais sucesso. Por isso, a adaptação endodôntica, ela depende de que a gente tenha essa noção exata do que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, da melhor forma que a gente pode fazer. Tá? E aí eu pergunto para vocês, se Darwin olhasse o End-to-End Evolution hoje, Darwin é endodontista, tá? Não sei se você sabe, mas ele é endodontista. Aí o Darwin foi lá com a seringuinha dele, com as cânulas de aspiração, aí de repente ele viu o End-to-End Evolution. Aí ele te perguntou, será que você está adaptado para ser selecionado? Então será que o teu recurso hoje, se você pegar todo o universo de pessoas que fazem endodontia, será que os seus recursos estão os melhores e mais bem adaptados para você permanecer fazendo endo com sucesso? Então, essa é uma reflexão que eu faço que vale para tudo, tá? Para microscopia, para instrumentação mecanizada, para preparo químico, para cimentação, para resina, para tudo, tudo na odontologia. A gente tem recursos hoje aqui infinitamente melhores. Só para finalizar esse raciocínio, uma vez na internet, as coisas de internet, né, a gente não pode pegar pilha, né? Mas eu postei um caso lá de um paciente que tinha um pino metálico e fraturou a raiz toda dele. E minha posição, eu sou contra a utilização de pinos metálicos em qualquer que seja a situação.
com férula, sem férula, qualquer que seja. Eu acho que o pino de fibra tem muito a agregar. Mas enfim, não é essa discussão. Mas onde eu quero chegar? Que a pessoa chegou lá no meu Instagram e falou, pô, mas olha, eu uso há não sei quantos anos e acho que você está sendo muito radical, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Então, a gente tem que ver no universo que a gente trabalha o que faz preservar mais dentes na cavidade bucal. Então, se você pensar e for para a literatura, você vai ver que eu prefiro que o meu pino de fibra frature do que a raiz do paciente. Eu prefiro que a restauração do paciente frature do que o dente, se o paciente usar uma amálgama, por exemplo. Então, a gente vai evoluindo. Foram importantes? Foram. O amálgama foi importante? Foi. Durante 20, 30 anos. Mas hoje a gente tem que se repensar e tem que evoluir, né? E abrir a mente para os recursos mais modernos e mais atuais e que têm resultado científico que provam que são melhores, tá? Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês todos. Me desculpem os 5 minutos de atraso, quase que não deixaram eu entrar hoje lá, que eu saí com a minha credencial por um lado e não bipou. Na hora que eu fui entrar, ela falou que a minha estava bloqueada. Aí eu fiquei 20 minutos numa fila, mas agradeço a paciência de vocês, a atenção. Esses são meus contatos, quem não me conhece, né? Fiquem à vontade. E se vocês quiserem treinar com o Endo One Evolution, daqui a pouco acho que é 3h45. A gente vai fazer um hands-on, já vou dar um spoiler aqui, tá? Acho que é isso. É 3h15, acho que é 3h15. 4h15, né? Aí tem um bloquinho de acrílico com hidróxido de cálcio e tem um outro bloquinho com um pigmento vermelho. Então, se vocês quiserem testar e verem a eficiência dele, vai ser aqui. É só falar com o pessoal e aí eu aguardo vocês, tá? Muitíssimo obrigado. O ultrassom do meu equipe, tá?